Olá a todos, estamos aqui no ESX 2024 com o podcast Sebrae On. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com a presença do Pedro Henrique Trindade. Ele é economista de formação, especialista em gestão ambiental pela UFES e servidor público. O Pedro é um dos fundadores do LabGES, Laboratório de Inovação do Governo do Estado. Ele é atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura da Serra. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado ao Sebrae pela oportunidade, obrigado Henrique, vamos lá. Pedro, vamos começar aqui falando sobre uma atividade da sua pasta que foi responsável por realizar o primeiro desafio de inovação aberta da Prefeitura Municipal da Serra. Fala para mim como é que foi esse desafio, como que funcionou, se teve já algum ganhador, conta pra gente. Maravilha, Henrique. O desafio de inovação aberta foi realizado pela primeira vez, pelo Poder Público Municipal. Ele aconteceu no âmbito do contexto da política pública Inova Serra, que é a política pública do município para estímulo à inovação, que tem um distrito de inovação e uma série de outras iniciativas, e entre elas houve esse desafio de inovação aberta. Como é que ele funcionou? Nós escolhemos 2 desafios da Prefeitura da Serra, então houve esse primeiro trabalho de selecionar desafios. Um deles foi relativo à melhoria no atendimento ao microempreendedor individual. Então, basicamente, como nós podemos melhorar o atendimento ao microempreendedor individual. E o outro foi relativo a resíduos sólidos, onde a gente teve o desafio de como melhorar a coleta, o tratamento e destinação de resíduos lá na cidade. E na prática, o que conseguiu avançar um pouco mais foi esse do microempreendedor individual. Então, a solução escolhida foi uma solução da empresa PJ-MEI, ela é um aplicativo, essa solução, e a gente já está com esse aplicativo que se chama Ciamp Serra Virtual, funcionando e à disposição dos microempreendedores da cidade. Eles já estão usando, já estão usufruindo dessas vantagens que o aplicativo trouxe. Muito bacana. Vocês também estão com um stand aqui. Sim, a gente está com o stand do Inova Serra aqui no SX. Vai ser um prazer receber o pessoal, explicar um pouco sobre o Inova Serra, sobre a inovação aberta e os desafios que a gente está tocando no âmbito da política. Muito bom. Vamos lá, sendo a inovação aberta uma parceria entre o governo e diferentes partes interessadas na solução de desafios públicos, conta aqui pra gente um pouco sobre o que é a inovação aberta e o que os gestores públicos ganham com iniciativas desse tipo. Bacana, obrigado pela pergunta, Henrique. Inovação aberta é uma prática, um modelo de incorporar a inovação nas organizações que já é praticado pela iniciativa privada há algum tempo, e o setor público vem se apropriando desse modelo. Ele consiste basicamente na organização expor um desafio ou um problema e receber propostas de solução do mercado, de grupos de pesquisa, da academia, de startups, de empresas já consolidadas. Então, um desafio de inovação aberta, ele permite a organização receber diversas propostas de solução e analisar qual que tem mais afinidade com o desafio que eles estão querendo enfrentar. Para a gestão pública, isso faz muito sentido, porque é mais um mecanismo que a gente consegue incorporar para resolver os problemas da gestão pública, melhorar os serviços públicos, e é uma prática até então muito incipiente na gestão pública. A gestão pública tem até às vezes um certo receio de expor os seus problemas, os seus desafios, mas a gente tem um resultado muito positivo. Normalmente a gente consegue uma solução que tem aderência com o problema, vamos trabalhando junto, a equipe da organização, nesse caso lá da prefeitura, junto com o pessoal do PJ-MEI, vai desenvolvendo a solução até chegar num ponto que ela consiga ser utilizada e o poder público consiga contratar de fato aquela solução. Então ele abre mais uma oportunidade para a gestão pública resolver os seus problemas com colaboração de gente que está olhando as coisas por um outro ângulo. Muitas vezes a gente na gestão pública está tentando resolver aquele determinado problema já há bastante tempo e ainda não conseguiu, tentou e tudo mais, mas tentou de formas que são, vamos dizer assim, próprias da gestão pública.
Às vezes, quando você abre um problema desse, um desafio, você tem a oportunidade de receber soluções com outros olhares, com outras características que não têm essa conotação eminentemente pública e o nosso jeito público de resolver os problemas. E tem alguma forma de contratação específica para você viabilizar esses projetos? Sim, hoje, após a aprovação do Marco Legal de Startups, né, a gente tem todo o arcabouço jurídico, todo o amparo legal suficiente para a gente fazer essas contratações, né? Então, hoje a gente estava batendo papo com o pessoal de Recife ali mais cedo, e lá no Recife eles já têm um nível de maturidade um pouco maior assim. Lá eles já fazem as contratações, todas as soluções de inovação aberta, elas são contratadas e já começam a rodar. Então, no próprio Marco Legal de Startups, a gente consegue um amparo para poder fazer essas contratações sem problema. E aí, o desafio ele é sempre um chamamento público, né? Então, o desafio ele é público, todo mundo tem acesso, existe um momento, eventualmente, de tirar algumas dúvidas com a equipe que cuida daquele problema, e depois a gente recebe as propostas de solução e toca o barco para frente. E é aberto para qualquer startup ou existe limitações de... Não, em regra geral é aberto para qualquer pessoa, vamos dizer assim, não é nem uma startup, uma empresa tradicional que tenha uma solução que resolva o problema, pode participar, um grupo de pesquisa de uma universidade que tem um trabalho maduro e acha que consegue resolver aquele problema, pode participar. Então, ele não está focado em startups. Ele é muito atrativo para startups. Sim. Startups normalmente participam e com grande frequência vencem esses desafios pelo próprio modelo de negócio, pelo olhar diferente que ela traz com relação ao desafio, entendeu? Mas não é exclusivo para startups e muito menos para um perfil específico. Ele é aberto, exatamente essa é a ideia. Qualquer pessoa possa propor soluções. Legal. Para uma startup, qual que é o ganho em participar de uma iniciativa de inovação aberta? Eu vejo que uma iniciativa de inovação aberta, tanto público como privada, ela ajuda muito a startup no processo de validação daquele produto, daquela solução, né? Então é muito comum no processo de construção de uma startup ela passar por isso, né? Então ela tem a ideia, depois ela vai ver se aquela ideia de fato resolve o problema, ela faz alguns testes, mas na hora de validar com uma escala maior e preferencialmente com algum apoio da organização que vai ajudar a validar, eu acho que esse é o principal ganho, né? E aí, falando da gestão pública, tem um ponto muito significativo que eu vejo que é o seguinte: a regra para a contratação pública ela é a mesma no Brasil inteiro. Então, se uma startup consegue, por meio de um desafio de inovação aberta, resolver um problema e ser contratado aqui no município da Serra, por exemplo, muito provavelmente isso pode ser replicado em outros municípios. E os problemas públicos são problemas mais ou menos parecidos também, né? Também mais cedo a gente conversou com o Breno lá em Recife e ele estava explicando que ele resolveu um problema lá de absenteísmo na saúde, né? Ou seja, pessoas que marcam suas consultas e exames e não comparecem, resolveu por meio de um programa de inovação aberta, né? Então, essa solução que resolveu esse problema lá em Recife, ela pode resolver esse mesmo problema em várias outras cidades, porque grande parte das cidades tem esse mesmo problema de absenteísmo. Então, se isso já foi resolvido lá em Recife, será que a gente não consegue, com essa mesma solução, resolver problema aqui na Serra ou em outras cidades? Então, isso é um ganho para a startup muito significativo. E no privado, por exemplo, isso não ocorre da mesma forma, porque no privado, cada empresa tem a sua liberdade para comprar. Então, a empresa A pode ter uma regra, a empresa B outra, a C outra, e no setor público a gente tem essa vantagem. A regra é a mesma para todo mundo. Uma vez que você passa um sarrafo, você está apto a vender para outros municípios, outros órgãos públicos, vamos dizer assim. Verdade. Vamos lá. O gestor público ou a startup que se interessar pela ideia, qual dica que você deixa para ele, por onde ele vai começar? Entendi. Vamos começar pelo gestor público. Isso. Então. Eu entendo que no âmbito da gestão pública, algumas situações são muito importantes serem observadas. A escolha do desafio é uma delas. Então você precisa trabalhar em cima desse desafio para entender de fato
qual é o problema, o que você está querendo resolver e conseguir comunicar isso com clareza para o mercado. Porque se o mercado não entender qual é o seu desafio, vai ser difícil vir alguma solução, né? Então, normalmente, esse desafio vem no formato de uma pergunta, como podemos melhorar o atendimento ao micro e pequeno empreendedor? Ponto. Então, esse eu acho que é um primeiro esforço que a gestor público precisa fazer, escolher bem o desafio. E aí pode ser desafios que ninguém nunca conseguiu resolver, ou pode ser desafios que já tem gente que está conseguindo resolver. Eu só não recomendo fazer desafios muito simples, né? Coisas que já tem solução tradicional, que outros gestores públicos já resolveram, que já está mais consolidado um caminho de solução. Então, eu acho que isso vale a pena. Um outro ponto que eu acho muito relevante destacar, os dois que eu vou falar agora, tem a ver com pessoas, né? Então, um é a liderança. A liderança daquela pasta que tem o desafio, ela precisa entender um pouco melhor o que é inovação aberta, como é o processo, quais são os riscos, né? Então, quando você faz um trabalho de inovação aberta, você pode não resolver o problema, né? Alguém propôs a solução, foi selecionado, mas na hora de testar, na hora de colocar para rodar de fato, não conseguiu. E está tudo bem, faz parte. Então, é muito importante a liderança estar envolvida. E tão importante quanto é a equipe que cuida do problema de fato. Então, nesse caso lá da Serra, por exemplo, que a gente está tendo sucesso, a gente teve um comprometimento, um engajamento muito forte da equipe que atende ao microempreendedor individual. Então, se as equipes não participarem, fica muito difícil. A startup ela não conhece, ou a solução que ganhar, normalmente ela não conhece tão de perto aquele contexto, como é que é o dia a dia, qual é o perfil do cidadão que consome aquele serviço. Então, é muito importante a equipe, a liderança e o desafio. E a equipe e a liderança precisam estar engajados no processo, precisam estar junto com o empreendedor que está tentando resolver, precisam ganhar confiança no processo, então abrir algumas informações, trabalhar junto de fato, né? E para o empreendedor, para a startup, o que eu acho que vale a pena prestar muita atenção é assim, o seu negócio, a sua startup tem uma solução de fato, que já tem fit com aquele problema, com aquele desafio? Porque se você ou não tiver ainda uma solução, se for o campo da ideia, não recomendo participar, porque o gestor público, ela precisa da solução. Ela não precisa de uma ideia que ainda vai ser validada para ver. Não, eu preciso pelo menos de um MVP, alguma coisa que eu já consiga entender se aquilo que está vindo consegue resolver o meu problema. E muitas vezes uma ideia não é suficiente para a gente ter clareza se vai ajudar a resolver ou não. Então, eu acho muito importante ter esse nível de maturidade e também modelo de negócio que dialogue com a forma de contratar do setor público. Então, você precisa ter um negócio regularizado, a documentação em dia, tudo certinho para poder ser contratado. E, por fim, ter um cuidado para não dar o passo maior que a perna. Então, os programas de inovação aberta, em regra geral, eles servem para os dois públicos. Ele serve para a organização que tem o desafio de resolver o problema, mas a ideia também é que a startup se desenvolva e vire um negócio, né, e contribua com o desenvolvimento econômico daquela região e, eventualmente, até possa vender para fora. Então, o empreendedor ele precisa tomar cuidado para esse projeto, vamos dizer assim, não consumir todos os recursos, esforços e tudo mais da startup e ela acabar morrendo, porque ele é um processo mais longo, né? Você não consegue vender para o setor público coisa de 1 mês, 2 meses, você vai construir um caminho. Então a startup precisa estar preparada para isso e não dar o passo maior que a perna, né? Ir trabalhando ali junto com as equipes e tudo mais, mas se possível, eventualmente tendo outra renda, continuando o seu modelo de negócio mais tradicional e não focar 100% nessa parte de inovação aberta e nesse desafio. Então acho que isso são as principais dicas, assim, e se preparar para se relacionar com o governo, né? Eu costumo dizer com frequência que o governo é muito parecido com uma grande corporação, uma Vale, um grande banco e tudo mais. Ele tem mais compliance, ele tem mais burocracia, ele tem mais padrão. Então, não é porque você é uma startup que você vai mudar
essa realidade e essa cultura do governo. Isso não vai acontecer. Então, o empreendedor precisa se adaptar a essa cultura, a essas características e tocar o barco junto com quem está propondo o desafio. Pedro, muito obrigado. Você gostaria de deixar alguma mensagem final? Eu gostaria de convidar as pessoas, né, para visitar aqui o SX, especialmente o estande do Inova Serra, e acompanhar a gente nas redes sociais também. A gente está fazendo bastante coisa lá no município e é bacana ter o contato com vocês acompanharem a gente lá. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Henrique. Valeu.